Quando pensamos em futebol, a maioria das pessoas imagina a Inglaterra. Mas a verdade é que jogos parecidos já existiam há mais de 2000 anos. Na China antiga, existia um jogo chamado Cuju. Os jogadores chutavam uma bola tentando acertar uma pequena rede, e o mais impressionante, isso acontecia séculos antes de Cristo. O jogo era usado até como treinamento militar. Soldados praticavam equilíbrio, agilidade e disciplina. E não era só na China. Os gregos antigos também tinham jogos com bola. Os romanos criaram versões ainda mais agressivas. Muitas vezes, esses jogos eram brutais. Empurrões, violência, confusão, poucas regras. Parecia mais uma batalha do que um esporte. Mas apesar das diferenças, uma ideia já existia: usar os pés para controlar uma bola. E essa ideia atravessou os séculos. Séculos depois, na Europa medieval, o futebol começou a tomar uma forma mais parecida com a atual. Mas havia um problema. Não existiam regras, nenhuma. As cidades inteiras participavam. Centenas de pessoas corriam pelas ruas tentando levar uma bola até determinado ponto. Valia quase tudo: chutar, empurrar, derrubar. As partidas eram tão violentas que muitos reis tentaram proibir o jogo. Na Inglaterra, alguns jogadores chegavam a morrer durante as partidas. Mesmo assim, o povo continuava jogando, porque o futebol tinha algo diferente. Ele despertava paixão, união, competição e, principalmente, emoção. Sem perceber, o mundo estava assistindo ao nascimento do esporte mais amado da história. Foi na Inglaterra que o futebol finalmente ganhou regras oficiais. Durante o século XIX, escolas inglesas começaram a praticar o esporte. Mas cada escola jogava de um jeito. Algumas permitiam usar as mãos, outras não. Algumas eram extremamente violentas. Era uma bagunça. Até que em 1863, algo histórico aconteceu. Representantes de vários clubes se reuniram em Londres. O objetivo era criar regras universais. Naquele momento, nascia oficialmente o futebol moderno. Foi criada a Football Association, a primeira associação de futebol da história. E junto dela, vieram regras que mudariam o mundo. Nada de usar as mãos, campo organizado, número de jogadores, faltas, limites. Pela primeira vez, o futebol deixava de ser caos e se transformava em esporte. E ninguém imaginava o que aconteceria depois. O futebol começou a crescer rapidamente. Marinheiros ingleses levaram o esporte para outros países. Empresários ensinaram o jogo em cidades industriais. E logo, o futebol estava em todos os lugares: Europa, América do Sul, Ásia, África. Mas existia um país onde o futebol deixaria de ser apenas esporte e se transformaria em paixão nacional: o Brasil. No final do século XIX, um homem chamado Charles Miller voltou da Inglaterra trazendo bolas, uniformes e regras. Na época, ninguém imaginava a revolução que aquilo causaria. O futebol começou entre pessoas ricas, mas pouco tempo depois, o povo tomou conta do jogo. Nas ruas, nos campos de terra, nas praias, o futebol virou parte da cultura brasileira. E o Brasil transformou o esporte em arte. Dribles, criatividade, ginga. O mundo nunca tinha visto algo parecido. Então surgiram nomes que se tornariam eternos: Pelé, Garrincha, Zico, Romário, Ronaldo, Ronaldinho. O futebol deixou de ser apenas inglês. Agora, ele pertencia ao mundo. Mas ainda faltava algo: uma competição global. Então, em 1930, nascia a primeira Copa do Mundo. O torneio aconteceu no Uruguai. Poucas seleções participaram. Ninguém imaginava o tamanho que aquilo se tornaria. Décadas depois, a Copa viraria o maior evento esportivo do planeta. Bilhões de pessoas assistindo. Países inteiros parando. Emoções impossíveis de explicar. Porque o futebol conseguiu algo raro. Ele uniu o mundo. Mesmo pessoas de idiomas diferentes, culturas diferentes e países diferentes conseguem entender um gol. Hoje, o futebol movimenta bilhões de dólares. Os maiores jogadores se tornam ídolos mundiais. Estádios parecem arenas futuristas.
Tecnologias como o VAR analisam cada detalhe, mas no fundo, o futebol continua sendo a mesma ideia criada milhares de anos atrás. Uma bola, algumas pessoas e a vontade de vencer. E talvez seja exatamente isso que torna o futebol tão especial. Ele é simples, qualquer criança consegue jogar. Não importa o país, não importa a condição financeira, não importa a língua. O futebol conecta pessoas. Então, quem inventou o futebol? A verdade é que nenhum homem criou o futebol sozinho. Ele nasceu aos poucos, na China antiga, nas ruas medievais, nas escolas inglesas, nos campos de terra, nos sonhos de milhões de crianças. O futebol foi construído pela humanidade. E talvez por isso, ele tenha se tornado o esporte mais amado do planeta. Porque o futebol não é apenas um jogo, é memória, é paixão, é história. E enquanto existir alguém chutando uma bola em algum lugar do mundo, o futebol continuará vivo. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal. Porque aqui, nós contamos as histórias das invenções e ideias que mudaram o mundo. E comenta aqui embaixo. Qual história você quer ver no próximo vídeo? A origem da Copa do Mundo? A história da camisa 10? Ou quem inventou a bola de futebol?